Hoje a gente termina o capítulo. Olha, na aula passada a gente viu racionalização de denominadores, né? Era você multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz quadrada. Aí hoje a gente vai ver a última propriedade de raízes, que se chama adição e subtração de raízes. Certo? A gente viu no início essa adição e subtração de raízes. É, é, a gente viu no início a adição e subtração de raízes, no início das propriedades, mas a gente viu de forma mais simples. Né? Agora a gente vai ver, não é que seja de forma mais difícil, mas é porque agora a gente vai ver outros tipos de adição e subtração, onde a gente não pode, por exemplo, quando a gente viu adição e subtração de raízes, que inclusive até caiu, acho que foi duas questõezinhas na prova, que era para você extrair uma raiz de um número e depois do outro e somar, ou subtrair. Aí, no caso, você extrairia a raiz de um número onde estava exato a raiz. Agora a gente vai ver a adição e subtração de raízes em que a gente não pode extrair, assim, pode a gente extrair a raiz de um número, mas não fica conveniente nem ideal para a gente fazer os exercícios extraindo essas raízes. Certo? Então, na página 31, é a página 31, eu vou só dar um início aqui lendo o parágrafo para depois começar a explicar os exemplos, tá bom? Para vocês poderem entender o porquê da gente não vai estar extraindo raízes de números irracionais para poder efetuar uma soma ou uma subtração, porque aí daria muito trabalho. Então, a gente vai pegar e fazer de outra forma. Então, ele diz aqui, ó, no primeiro parágrafo da página 31, debaixo do título, adição e subtração de raízes. Ele diz, podemos efetuar a adição ou a subtração de duas raízes utilizando os valores aproximados delas. A gente pode fazer isso, como eu disse, né? E agora, ou podemos também deixar a operação indicada da maneira mais simplificada possível, que é nosso objetivo, que a gente vai fazer isso. Certo? Então, ele diz aí, ó, veja um exemplo. Aí ele coloca raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Ele coloca esse primeiro exemplo no livro de vocês, aí na página 31. Então, se a gente for somar a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2, aí a gente sabe que não é uma raiz exata, como, por exemplo, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, seria uma raiz exata. Mas aqui é uma raiz não exata, ou seja, uma raiz de um número irracional, né? Então, a gente tem uma aproximação para a raiz quadrada de 2, que é 1,41. E aqui também é 1,41. Aí está dizendo que a gente pode sim fazer dessa forma. Extrair a raiz de cada número e fazer a soma. E quando você somar esses dois números, vai dar 1,41. Aí vem 1,41, vai dar 2,82. Né? E vou fazer essa adição da 2,82. Aí vai dar um número decimal. Mas a gente pode fazer essa mesma adição sem precisar extrair a raiz. Ou seja, a gente pode fazer por um processo mais prático. Professora, eu não estou entendendo. Oi? Não estou entendendo. Certo, eu vou explicar novamente. Ó, na página 31 do livro, o assunto é adição e subtração de raízes. Oi? Como você falou? Eu não livro, não. Sim. Quando a gente estava estudando no início desse assunto, a gente tinha lá, ó, raiz de 9, por exemplo, mais raiz de 25. Me digam, quanto é a raiz quadrada de 9? Três. Muito bem, 3. Quanto é a raiz quadrada de 25? Cinco. 5.
Exatamente, muito bem. Então, quando a gente tem raízes exatas, a gente extrai a raiz de cada um e depois soma, né? 3 mais 5 dá 8. Aqui a gente tem uma É. adição de raiz. Foi isso que vimos? Aí a resposta é 8 ou não? É 8, é correto. A resposta é 8, porque depois que a gente extraiu a raiz de cada um, a gente somou 3 mais Mas 5. a resposta não vem com a raiz quadrada, não? Vem com o número normal? Sim, não vem raiz não, porque quando a gente extrai a raiz de um número, né, por exemplo, a raiz quadrada de 100 é 10, aí não fica mais o símbolo não da raiz, tá certo? Ó, raiz quadrada de 9 Tá é certo. 6, tá certo? Aí a gente viu dessa forma no início, quando a gente foi estudar a parte de rabiciação, né? Que João Vitor estava até me perguntando na aula passada, né? Onde é que começa a rabiciação? Aí eu disse, começa nesse exemplo aqui. A gente fez até uma atividade de classe, né? Pronto. E sendo que agora a gente não vai mais pegar raízes exatas. Pode ser que aconteça de pegar uma raiz exata, mas na maioria das vezes a gente vai pegar raízes não exatas. Então, nosso objetivo da aula de hoje é somar raízes que não são exatas. E não exatas como a gente estava vendo, né? Porque para somar as exatas é fácil. Extrai a raiz de cada um e soma depois os valores. Ou poderia ter uma subtração aqui, ó. Extrai a raiz de cada um e subtrai os valores. Mas não é o nosso caso hoje fazer isso. Aí está dizendo aqui que a gente vai utilizar um outro processo, tá certo? Uma outra maneira. Então, deixa eu só apagar aqui para a gente. Não? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A raiz quadrada de 2 é uma aproximação para 1,41. E a raiz mais o valor dela, que é 1,41. Aí, quando a gente soma, dá 2,82, que ele colocou aí no livro. Mas ainda não se preocupe com essa parte. Ele só está dizendo isso, que a gente pode somar. Aqui é uma raiz quadrada não exata, tá certo? Não é exata, porque não tem nenhum número que multiplicar por ele mesmo de exato 2. Tem uma aproximação, que a gente aprendeu nas aulas anteriores a fazer uma multiplicação por um mesmo número para aprender a extrair uma raiz não exata. Né? A gente aprendeu a fazer isso. Mas não é o nosso caso estar fazendo isso, que é mais trabalhoso. Então, para os exercícios de matemática, é mais fácil, mais simples, a gente utilizar Ô, uma regra. e como que eu acho a resposta de uma raiz quadrada não exata? A resposta de uma raiz quadrada não exata é daquele jeito que eu tinha explicado nessa aula anterior. Deixa eu voltar aqui um pouco. Por exemplo, para encontrar a raiz de 2, eu até na prova, não foi? Parece que eu peguei a raiz de 7, se eu não me engano. Não lembro mais não. Porque é muito número. Então, por exemplo, para encontrar a aproximação da raiz de 2, aí você faz os quadrados perfeitos, né? Eu vou fazer aqui, tá certo? Um vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 2 dá 4. Veja bem como é que encontra aqui, tá certo? Eu vou dar esse exemplozinho. Certo. 4 é 2, né? 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, até aqui não tá bom, porque a raiz é pequenininha, a gente precisa fazer os outros quadrados perfeitos. Então, a raiz de 2 hoje. Concorda comigo que 9 já é um número bem maior. Então, a gente não vai pegar a raiz de 9, que é 3. Então, não vai interessar para a gente. A raiz de 2, ela vai estar entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Porque, veja só, se aqui é 1 e pulou para 4, então 2 também é por aqui, nesse intervalo. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, esse. Então, a raiz quadrada de 2 vai ser um número entre raiz de 1 e raiz de 4. Certo? Raiz quadrada de 2, porque o 9 está bem distante de 2. Já o 4, raiz quadrada de 4 e 1, está mais próximo. Então, para eu encontrar a raiz quadrada de 2, eu pego os quadrados perfeitos. Duas
raízes aproximadas do valor que eu quero, que é a raiz de 2. Então, a raiz de 2 vai estar entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Aqui a raiz de 2 está no meio, porque é um intervalo entre um e outro. Aí o que você vai fazer? Você extrai aqui a raiz de 1, que é 1, né? E a raiz de 4, que é 2. Aí agora é hora de encontrar as aproximações para a raiz de 2. Aí o que eu expliquei a você? Pegue sempre um número menor, porque aí você vai encontrar a raiz quadrada de 2 para um valor menor. Então vai ser 1, alguma coisa. A interrogação aqui, que é o que a gente vai descobrir. Né? Aí o que foi que eu disse? Caiu até na prova de vocês, e também no exercício, né? Como é que eu encontro a primeira casa decimal? Fazendo as tentativas. Certo? Então, vocês vão fazer tentativas. Deixa eu apagar aqui esses quadrados perfeitos. Então, vamos fazer tentativas do... Eu já sei que está entre 1 e 2, mas eu escolhi o menor valor. A raiz quadrada de 2 é 1, algum número, então eu não sei ainda. Aí vocês vão fazer tentativas de multiplicações. Então, por exemplo, eu vou pegar eu vou pegar 1,3. Deixa eu ver se eu já. 1,3, tá certo, gente? Ó, Tá. só para vocês relembrarem, isso aqui é importante para outros assuntos, tá certo? Então, 1,3. De onde veio esse 3? Eu escolhi, certo? Você pode escolher. Essa primeira casa decimal se chama décimo. Professora, eu não tô entendendo nada disso daí. Oi? Não tô entendendo nada. Nada. Mas de onde você não está entendendo? Porque Esse negócio de achar a raiz quadrada de 2. essa parte aqui de achar a raiz quadrada de 2 você fazer uma tentativa de multiplicar um número por ele mesmo para chegar próximo de 2. Aí, para isso, eu tive que escrever os quadrados perfeitos e ver onde é que está a raiz de 2. É um número que está em... Então, tipo assim, tem que achar a resposta entre o número, né? Não pode ser maior, não, né? Tem que ser o Não, menor ou o mesmo. isso. Tem que ser menor, tá certo? Entre um. Uhum. Mas quando ele não é exato, nunca é o mesmo, né? Isso. Nunca é o mesmo. Exatamente. Certo? Então, a gente encontrou o número 1, mas eu não preciso encontrar uma aproximação porque ela não é exata, né? Se fosse exata a raiz de 2, a gente já encerraria. Mas como ela não é exata, eu escolho um número após a vírgula e vou fazendo tentativas. Por exemplo, eu escolhi o número 3 após a vírgula. Então, eu vou multiplicar 1,3 vezes 1,3. É o número vezes ele mesmo, para ver se chega próximo de 2. Se chegar bem pertinho de 2, aí eu digo que a raiz de 2 vai ser esse valor que eu multipliquei. Vamos testar 1,3, certo? O que a gente está fazendo agora? Tentando descobrir se essa primeira casa decimal, que é do décimo, corresponde à raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar, viu? Se não der certo, você faz outras tentativas. Faz 1,4, 1,5, até ver se está próximo de 2. Então, aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. Fazendo as multiplicações, tá certo? Deixa o espaço em branco. 1 vezes 3 dá 3. E 1 vezes 1 dá 1. Vamos fazer as adições agora? A adição, né? Porque só tem uma adição. Eu fiz uma multiplicação, viu? Aqui, onde eu escolhi minha casa decimal sendo 3. Então, eu não posso fazer casa decimal diferente. Tem que ser o mesmo número. Então, aqui 9 mais 0 dá 9, 3 mais 3 dá 6 e 1 mais 0 dá 1. São duas casas decimais após a vírgula, então eu vou andar duas à esquerda. Deu 1,69. Aí eu pergunto a vocês: 1,69 é próximo de 2, que é a raiz que a gente está querendo descobrir? Sim ou não? É próximo? É. É próximo. Mas vamos ver se a gente encontra uma aproximação melhor do que 1,3. Tá certo? Isso é que dá um pouco, dá trabalho sim, essa parte.
Mas é dessa maneira que a gente encontra. Então, eu vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui guardadinho, só escrito que 1,3 vezes 1,3 é 1,69. Eu vou deixar escrito isso aqui para a gente ter como referência. Porque eu vou apagar aqui e vou fazer uma tentativa em aumentar, já que chegou próximo de 2, de 1,69, quase 1,7, né? Ô, professor, e por que 1 vezes 1 tá 3 aí? Hum? Esse negócio do 39, na resposta 39. Não era 2, não? Quer dizer, não era 1, não? Não. Oh, deixa eu relembrar aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Ó. Né? A gente está multiplicando 3 vezes 3, Ah, é 9. Certo? Eu é falei certo. agora. Aí, quando foi para o segundo número, 1 vezes 3, 3. Aí não deixa espaço em branco aqui, né? Faz um recuo, ou deixa um zero, para poder fazer o segundo fator da multiplicação. E 1 vezes 1. Aí, quando a gente somou, deu 1,69. Aí a gente disse sim, que estava próximo de 2. Mas existe um número que tem uma aproximação melhor. E para isso a gente tem que fazer a outra tentativa, tá certo? Aí eu vou tentar fazer. Vamos aumentar esse número para 1,4. Deixa eu pegar aqui e colocar mais alto. Peraí, viu? Só um instantinho. 1,4. A gente também se encontra uma aproximação melhor do que 1,3. Né? Então, eu vou fazer minha segunda tentativa, que é, eu vou escolher agora a casa decimal 4. Tá certo? Tá querendo? Tô. Certo? 1,4 vezes 1,4. Vamos ver se dá certo agora, se chega mais próximo de 2 do que 1,3. 1,3 chegou, mas eu quero uma aproximação melhor do que essa. Então vamos lá, fazer a multiplicação, tá bom? 4 vezes 4 dá 16, fica 6 e 41. 4 vezes 1 dá 4, mais 1 dá 5. Agora eu vou multiplicar o segundo fator, tá certo? Que é o número 1. Deixa o espaço em branco, colocando 0. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. E vou fazer minha adição, certo assim? Ó, 6 mais 0 dá 6. 5 mais 4 dá 9. E 1 mais 0 dá 1. Aí não posso esquecer de colocar as casas decimais, né? Se tem uma casa decimal à direita com mais uma casa decimal à direita, são duas casas decimais no total. Então, eu ando duas casas à esquerda. O resultado é 1,96. Aí eu pergunto a você, né? Quem é mais próximo de 2? 1,96 ou a aproximação anterior de 1,69? 1,96. Muito bem. 1,96 é mais próximo. Então, eu escolho a aproximação melhor para a raiz quadrada de 2 como 1,4 e não 1,3. Então, a resposta aqui seria raiz quadrada de 2, 1,4. Deu para entender agora? Deu, deu. Pronto. Aí pronto, resumindo foi isso. Aí por Ah, tá isso que certo. não Obrigada. dá para entender agora direitinho, não é? Deu, deu. Aí o livro ele coloca, aí eu vou posso apagar aqui, eu estou copiando. Quê? Eu posso apagar aqui Pode, essa pode. parte? Por mim, pode. Certo. Pronto, tá entendendo, né? Como é que encontra a raiz de um número irracional, ou seja, uma raiz não irracional. Entendi. Aí ele está dizendo no livro o seguinte, ó, que quando você soma a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, no caso, seria você escrever o valor dela, que é 1,4, não foi? Que é 1,4 mais 1,4. Sendo que ele fez uma aproximação, aí eu vou botar a aproximação dele aqui em 1,41. Mas não é obrigado a ter essa aproximação até a segunda casa decimal, certo? Aí quando ele somou, deu 2,82. Mas ele disse que, em vez de você encontrar esse processo trabalhoso de fazer a raiz quadrada de um número irracional, ou seja, você encontrar uma aproximação para a raiz, somar depois,
existe uma maneira mais simples do que fazer desse jeito. Ô, professora, Oi? por que que eu tenho que colocar 1,41? Por que que eu tenho que adicionar um? Não, você poderia só colocar 1,4. Eu botei 1,41 porque foi o valor que ele colocou no livro, porque ele achou uma casa decimal a mais do que eu. Ah, tá. Então fica 2,8, né? Seria 2,8. Também seria correto, tá certo? Porque o nosso Tá objetivo certo. agora não é mais encontrar uma raiz quadrada não exata, né? Como a gente fez antes, né? Antes era. Agora a gente vai fazer de outra maneira, mais simples do que essa, né? Mas a gente teve que passar por essa, porque a gente vai utilizar também essa em alguns outros conteúdos, tá bom? Então agora, gente, a gente vai fazer uma adição de raízes que não são exatas, né? Como a raiz de 2 não é exata, como a gente viu, mas não, que não precisa você encontrar essa aproximação. Ou seja, aí eu vou começar a explicar agora, ó, o objetivo de hoje, certo? Eu fiz só uma revisãozinha do assunto anterior. A raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2, como os radicais são iguais, ó, então não tem nada a ver mais com a aproximação de raízes, tá? O processo é mais simples agora. Quando os radicais são iguais, os radicais que eu digo é o valor que está dentro da raiz quadrada, tá bom? Quando os radicais são iguais, você repete o radical, certo, gente? O radical é qual? O valor 2, né? A raiz quadrada de 2. Veja só como é simples. Que você dizer, ah, meu Deus, se eu soubesse, eu teria feito desse jeito, professor. Não teria encontrado a raiz de 2 tão trabalhosa daquele jeito. Mas é porque a gente tem que ver as duas formas, porque existe lá na frente, no ensino médio, ou até no nono ano também, uns conteúdos onde a gente precisa extrair a raiz de um número, de uma raiz, de um número irracional, né? Que é uma raiz não exata. Mas, para agora, para o assunto de radiciação, ou seja, as operações com raízes, a gente não vai precisar fazer essa aproximação. Existe uma coisa mais simples do que isso. Então, qual é? É quando você tiver o mesmo radical aqui é 2. O índice é 2 também, porque é raiz quadrada, né? Então, você repete a raiz de 2 e você vai somar os coeficientes. A gente vai chamar o seguinte, viu, gente? Veja bem, ó. Se eu tivesse assim, ó, 2 raiz de 2. O radical é 2, o índice é 2, que se chama raiz quadrada, e o coeficiente é 2, o número que vem na frente da raiz. Né? Eu tenho que explicar todos os detalhes, senão fica difícil bem para vocês. Nessa raiz quadrada de 2 aqui, e nessa outra, não aparece nenhum número, mas está subentendido o número 1 aqui, ó, que o livro não fala, mas eu estou explicando para vocês. Certo? Então, toda vez que antes da raiz de qualquer radical não vier, antes desse radical não vier nenhum número, está subentendido o número 1. Tá certo? Então, na adição e na subtração de raízes, você só pode subtrair quando os radicais forem iguais. Por exemplo, ó, se eu tivesse assim, ó, para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Raiz de 2 mais raiz de 3. Eu não posso somar porque os radicais são diferentes. Aqui é 2, aqui é 3. Teria que ser raiz de 2 mais raiz de 2, ou raiz de 3 mais raiz de 3. Tá certo? Então, quando você... Mas a senhora não Oi? de... Mas a senhora não deu o exemplo da raiz de 9 e raiz de 25? Foi. Mas é como eu estou dizendo, né? A gente já estudou a encontrar a soma e adição de raízes diferentes, né? E exatas. Mas agora o nosso objetivo é encontrar o valor da adição de raízes. Então, se for exata, elas podem ser diferentes. E se não for exata, elas têm que ser igual, é? Você tem que transformar ela para ela ficar igual. Aqui não tem como transformar a raiz de 3 para ficar igual a raiz de 2, mas tem números que a gente pode fatorar e deixar o mesmo radical, que a gente vai ver nos próximos exemplos.
certo? Aí a gente vai começar desse Não, calma. exemplo. Ó, se elas forem exatas, elas podem ser diferentes. Mas se elas não forem exatas, elas podem ser diferentes também, sendo que as Ó, duas têm que ser não exatas, ou elas têm que ser igual. pode ser, se elas não forem exatas, elas podem ser diferentes sim, como esse exemplo. Sendo que, no caso, a gente não vai poder somar raízes não exatas com radicais diferentes. Certo? O objetivo da nossa aula de hoje é isso. Somar raízes com radicais iguais. Como esse primeiro exemplo aqui, ó, que tem 2 e 2. Os radicais são iguais. Tá certo? Os radicais são iguais. Aqui eu não posso somar raiz de 2 mais raiz de 3, porque os radicais são diferentes. Aqui é 3 e aqui é 2. Mas vai chegar um exemplo em que a gente pode somar. Mas a senhora não somou os radicais diferentes? Esse aqui eu não somei, não. Eu só fui dar o exemplo de que Não, eles são diferentes. mas a senhora não deu o exemplo da raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 25? Sim, lá a gente somou porque eram raízes exatas. Aqui a gente está trabalhando com raízes não exatas. Ah, entendi. Entendeu agora a diferença? Tá certo? Entendi. Então, raízes não exatas, você não pode somar elas com radicais diferentes. Na adição e na subtração de raízes, você só pode somar as raízes não exatas quando os radicais forem iguais. Aí, primeiramente, aqui os radicais são iguais, ó. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Aí eu disse assim o seguinte, quando não vier nenhum número na frente, você subtende um. Então, um se chama o coeficiente da raiz quadrada. Então, quando você soma um mais um, aí vai dar 2. Aí você coloca esse 2 na frente da sua raiz quadrada. O resultado dessa adição aqui é 2 raiz de 2. Se a gente fosse são raízes não exatas, viu, gente? Então, assim, essas raízes não exatas, elas só podem ser somadas por radicais iguais ou elas podem ser somadas por radicais diferentes, mas os dois têm que ser não exatos. As duas formas. Essas raízes não exatas, elas podem ser somadas com radicais iguais, só apenas com radicais iguais. Não pode ser diferente, não. Não, não pode ser diferente. Eu não posso somar raiz de 2 mais raiz de 3 se os radicais forem diferentes. Por mais Ou, que os dois radicais forem não exatos, eles não podem ser somados diferentes. isso, Ah, tá certo. tá certo? Aí esse foi o nosso primeiro exemplo, que tem no livro, na página 31, que está lá em cima, 2 raiz de 2. Deixa eu olhar um negócio aqui, se tem alguma observação. Não, isso aqui não precisa não. Comenta por falar. Agora vamos ver outro exemplo. Ó, observe outros exemplos da indicação do resultado de maneira mais simples. Certo? Então, eu vou colocar o segundo exemplo aqui, tá bom, gente? Então, na adição de raiz ou subtração, vale para as duas operações, certo? Eu posso somar raízes com radicais iguais. Certo? Raiz de 2 mais raiz de 2. Aí, sim, eu pego os coeficientes, o número que está na frente, mais um dá 2 e repito o radical. Agora eu vou fazer o segundo exemplo, para vocês verem como é diferente desse aqui, mas que no final vai dar a mesma ideia. Peraí, então. Eu não sei se copia, assim não precisa copiar, só se não tiver o livro. Mas foi raiz de 2 mais raiz de 2. O segundo exemplo é esse aqui, ó. Raiz de 8 mais. Ó, segundo exemplo, tá bom? Raiz de 8 mais raiz de 2. Aí eu pergunto a vocês, ó. Raiz de 8 é uma raiz exata? Não, Não. Isso. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo que dê 8. Nem raiz de 2 que a gente já viu agora que não é exato. aí eles podem ser somados, né? Podem ser somados. Agora, se tiver o mesmo radical, ó. Eu posso somar 8 mais 2? Não posso, porque o radical aqui é 8 e o radical aqui é 2.
Aí o que é que acontece? Aí veja bem que agora vem um detalhe. Eu vou pegar o 8, vou fazer uma fatoração, certo? Vou decompor em fatores primos, e vocês vão ver, né? Dessa decomposição. Ah, então a senhora vai, tipo, transformar eles para ficar igual, né? Eles, assim, diferentes, Isso, tá? muito Não bem, pode... exatamente. É, tá certo? Então, essas questões aqui, a gente vai ver bem detalhado. Porque a raiz de 8 eu vou transformar ele para chegar numa raiz de 2. Porque quando chegar no mesmo radical, aí eu posso somar, tá certo? Então, essa é a nossa dica aqui. Eu vou pegar a raiz de 8 aqui. Aqui dá para ver, ó. Vou pegar o número 8, não vou mexer com raiz de 2, tá? Eu pego o maior. Apagou sua câmera. Estão me escutando, gente? Tô. Foi. Foi o celular que descarregou. Aí eu peguei outro aqui, que eu não tinha. Não estava suficiente a carga, não. Mas agora dá para terminar, certo? Eu ainda não fiz nada, não. Eu vou pegar o número 8 e vou fazer a decomposição em fatores primos, tá certo? Então, fixe bem nesse exemplo. Vamos lá, E esses concentrar dois agora. traços de 8 é o sinal de igual ou é um traço diferente? Depois de raiz de 2 é um sinal de igual. Ah, Deixa eu tá afastar aqui certo. mais um pouquinho. Tá certo? Tá. Aqui. Vou pegar o número 8 para a gente fatorar, tá certo? O número 8 é pequenininho, a fatoração é simples. Vocês viram lá que a gente fatorou até 1256, quando foi controlado aquele assunto anterior lá do primeiro bimestre. Fatoramos outros números maiores, né? Agora esse 8 aqui é simples. Você passa o traço na vertical e começa a dividir pelos números primos. Ó. Vamos dividir por 2, 8 por 2. Olha como é fácil. Ai, tô ficando sem voz já. 8 por 2, qual é a metade de 8? 4, né? Não dá pra gente fazendo assim? Dá. Vamos fatorar, não dá? Ok. Certo. Então, 8 por 2 dá 4. Aí eu continuo por 2, ó. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Quando chega em 1, o quociente, o resultado da divisão que você fez, na decomposição, você para, tá certo? Para a sua fatoração. Aí passa um tracinho e faz o agrupamento de 2 em 2. Por que eu faço agrupamento de 2 em 2? Porque aqui é raiz quadrada, tá certo? Então, vai Tá certo. ficar, ó, 2 ao quadrado. Eu vou dar tempo para vocês copiarem, certo? E 2 elevado a 1. Assim, no livro tem essa parte, né? Mas não tem essa. Essa daqui é que também é importante, porque isso aqui é que você consegue entender essa parte. Então, eu agrupo de 2 em 2. Ó, porque ficou 2 ao quadrado, a base é 2 aqui, do fator primo, e o expoente é 2 porque tem 2, número 2. Aqui só tem um número 2, então ficou 2 elevado a 1. Então, em vez de raiz quadrada de 8, gente, do jeito que a gente estava fazendo lá anteriormente, quando era para encontrar a raiz de um número lá que a gente tinha feito antes. Então, a raiz quadrada de 8, na forma fatorada, é 2 ao quadrado. Não, vou botar isso primeiro, viu? 2 elevado a 1, a ordem não vai alterar. É o produto dos fatores prima aqui. 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado. Certo? Eu vou repetir esse mais raiz de 2. Isso aqui não vou mexer não, tá bom? Como é? Esse Porque 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado, isso. 2 elevado a então 1 isso, é o resultado da fatoração aqui do que a gente fez, né? 2 elevado a 1. E 2 ao professora, quadrado... é elevado. Como é que eu Oi? sei qual Eu não escutei. esse número que ele é elevado? Quantas vezes repete? O 2 é? Sim, a base aqui é 2, porque é o número primo que você dividiu, né? A base é 2 da potência. O expoente é 2 porque são duas quantidades. Duas quantidades. A base é 2 aqui, e o expoente é 1 porque foi apenas uma quantidade do número 1. Aí, Entendeu? tipo, Se for... só pode
ser 2 elevado a 3, né? Porque a senhora só bota de 2 em 2. A gente não poderia fazer 2 elevado a 3 porque a gente está querendo fazer a simplificação com índice 2. Se o índice aqui é 2, da raiz aqui, ó. Se o índice é 2 da raiz, então eu tenho que deixar agrupado, começar a agrupar de 2, e o que for sobrando vai ficando aqui, ó. Agora, se fosse raiz cúbica de 8, aí eu colocaria 2 ao cubo. Ou seja, eu agrupava de 3 em 3 os números. Eu podia colocar apenas o número 2 e elevado ao cubo, para poder cancelar, para poder fazer aquela simplificação do expoente com índice. Mas como é raiz quadrada, eu sou obrigada a colocar em raiz quadrada para poder cancelar com o índice aqui. Entendeu? Porque não pode ficar raiz cúbica. Porque... Aí esse número que a senhora agrupa, não soma, não? Qual? Esses dois aqui? Não, esse daqui, do que a senhora simplificou 8. Sim, a raiz quadrada de 8 na forma fatorada é 2 elevado a 1, que está aqui, ó, e vezes 2 ao quadrado. É um produto dos fatores primos. Mas agora, peraí, viu? Peraí, ainda não terminei não. Ó, peraí, deixa eu só concluir. Tava. Tá certo? Ó, aí o que é que você vai fazer? Depois que fatora o número 8, você escreve o produto dos fatores primos e coloca com expoente 2, né? O outro ficou com expoente 1 porque não tinha mais um para agrupar com ele. Aí você vai fazer uma simplificação agora. Ou seja, você vai cortar o expoente 2 com o índice 2. Então, quem fica simplificado vai para fora da raiz. Esse 2 vai para fora. Então, ele fica 2, mas existe 2 elevado a 1 aqui. Então, esse aqui não pode ficar sozinho. Ele não pode ficar fora, desculpa. Ele não pode ir para fora da raiz. Então, ele fica dentro da raiz, ó, 2 elevado a 1. E o resto eu vou repetindo. Veja o que eu fiz. Eu tive que fatorar o 8. Eu fatorei o número 8, né? Fiz a decomposição em fatores primos, coloquei os resultados dos fatores aqui primos. Eu vi que o índice 2 eu posso cancelar com o expoente 2. Então, quando eu cancelo, ele vai para fora, porque é uma regra que tem da radiciação, ele fica fora da raiz. Por que ele fica fora? Porque não já extraiu a raiz dele, e quem não foi cancelado fica dentro da raiz. 2 elevado a 1 ficou dentro. Deu para entender até aqui? Não, não. Deu não? Me diga onde não deu para entender. Esse não aí que a senhora fez. Mas peraí, rapidinho. Esses números aí que a senhora não agrupou, esses 3, 2 aí que deu, foi? Peraí, viu? Só um instante para poder aparecer aqui a. Olha, esses números aqui. Peraí, onde foi que você estava perguntando? Esses números aí que a senhora agrupou, os dois. Não teve 3, 2 que a senhora agrupou? Aqui, aí você está falando na primeira linha, aqui, Não. depois da pergunta. Nesse Aqui. aqui que ficou 8. Aqui é a fatoração, você vai por fora, a fatoração, né? O que é que a gente vai pegar da fatoração? Apenas as potências da fatoração. Eu vou pegar a potência 2 ao quadrado e vou por dentro onde era a raiz de 8. Em vez de raiz quadrada de 8, eu escrevo a forma fatorada, que é a forma de produto da fatoração, né? Aí eu 2, essa outra coisa. certo. Isso aí. Mas a senhora não agrupou de 2 em 2? Aí a resposta não soma, não, esses dois? Não, soma não. Então se tiver assim, 3 e 5, e eu for agrupar em 2, aí eu faço como? Se tiver 3, raiz de 5, é? Não. Porque não tem 2, aí embaixo 2, embaixo 2? Tem. Não é?
É, Não, é do lado aí onde a senhora colocou. Aí se eu ainda tiver. vou concluir aqui. Deixa eu concluir. Ó, eu ainda vou somar, certo? É isso que eu acho que é isso que você está perguntando. Ó. 2 elevado a um é 2. Mas, espera aí, viu? Eu tô só apenas resolvendo a potência aqui. 2 elevado a um é 2. Então, fica 2 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Agora sim eu posso fazer aquela adição. Eu queria apagar aqui, ó. Apagar a fatoração, senão não dá para fazer a resposta. Agora sim, os radicais não estão iguais. O objetivo da gente não era esse. Eu só posso adicionar raízes não exatas com os radicais iguais. O radical aqui é 2 e o radical aqui é 2. Então, eu somo os coeficientes, 2 mais um que está subtendido, dá 3, e repito o radical 2. Essa aqui é a minha resposta. Acho que era isso que você estava querendo saber, se eu não somaria 2 mais um, né? Eu só não posso somar os radicais. O radical você repete, o que soma é os coeficientes, os números que estão na frente da raiz. Veja Hum. agora, se Não, entendeu, eu ou se ainda os outros também entendem. esse negócio aí de 2 elevado a um, 2 ao quadrado, não entendi não. Esse negócio, mas eu quero Uhum. saber. Eu quero saber. É que não tem 2 aí embaixo, 2 embaixo, 2 que a senhora agrupou. Não, do Isso, lado. 2 raiz quadrada de 2 elevada a Não, um mais raiz quadrada de 2. tô falando desse negócio por fora que a senhora fez. Do 8. Ah, sim, não, isso aqui não tem nada a ver com isso não, viu? Eu fiz aqui imprensadinho. Isso Eu aqui é a sei. fatoração que tem que fazer por fora, o cálculo por fora. Uhum. Eu sei que não tem nada a ver. Eu quero só saber assim. Porque aí não é tudo igual, os números 2, 2, 2. Se for diferente, eu faço Isso. como? Se for diferente, você escreve os números que forem diferentes. Se fosse 2 vezes 3 vezes 5, escreveria todos os números que estavam aqui. Porque eu escrevi, aí ia ficar assim, 2 vezes 3 vezes 5, se fosse diferente. Agora eu escrevi em forma agrupei em 2, porque o índice é 2 da raiz. Se o índice fosse 3, eu ia escrever 2 ao cubo. Você escreve a fatoração de acordo com o índice da raiz. Tá certo? Tá Escrevam esse certo. exemplo, gente. Certo? E a Porque senhora no pode livro explicar de ele. novo? Que eu não entendi, não. Oi? A senhora não pode explicar de novo, não, esse exemplo? Que eu não entendi, não. Me diga onde foi que você não entendeu? Tudo aí. Olha, aqui, ó, você tem uma adição de números que não são raízes exatas. Aí, qual é a regra que tem para radiciação, para adição e subtração? Poderia ser uma subtração aqui também. Enquanto isso, gente, que eu vou explicando aí, dê uma copiada, viu? Porque a gente não vai ter mais tempo para fazer outro exemplo. Que esses exemplos eles demoram por conta dos cálculos que faz da fatoração. Ó. Então, o que é que eu disse? Você só pode somar radicais com valores iguais, como no primeiro exemplo, que era raiz de 2 mais raiz de 2. Aqui eu não posso somar 8 mais 2 porque os radicais são diferentes. Na regra de adição e subtração de raízes não exatas, não pode se somar radicais diferentes. Então, o que é que eu fiz? Eu fatorei o número 8, né? Aí essa parte de fatoração você entendeu, né? Eu fatorei o número 8. Aí eu Entendi. escrevi a fatoração do 8 ficou 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1. Em vez do número 8, eu escrevi 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado. Eu substituí o valor de 8 pelo o resultado da fatoração. Deixei fatores primos aqui. E repeti a raiz quadrada de 2. Na próxima linha, eu simplifiquei a potência onde tem um expoente idêntico ao índice. O expoente é 2, eu simplifiquei com 2 aqui, ó. Quando a gente faz a simplificação, o 2 ele vai para fora da raiz. Ó, ele ficou fora da raiz, pela regra lá do início que a gente viu sobre
fatoração, decomposição em fatores primos, né? Você coloca o 2 fora. O que sobrou? 2 elevado a 1. Então, ele continua dentro da raiz quadrada. Esse não precisou colocar dentro porque foi simplificado, foi cancelado o expoente 2 com índice. O raiz quadrada de 2 eu repeti. Depois disso, eu apenas resolvi essa potência aqui. 2 elevado a 1 é igual a 2, porque qualquer número elevado a 1 é ele próprio. Agora sim, a gente observa que os radicais estão iguais. Raiz quadrada de 2 é idêntica à raiz quadrada de 2. Quando os radicais são iguais, idêntico ao primeiro exemplo. Lá estava fácil, porque os dois radicais eram iguais, né? Era só raiz de 2 mais raiz de 2, que dava 2 raiz de 2. Aqui a gente teve o trabalho para fatorar. E na maioria dos casos vai ser assim, a gente vai ter que fatorar, fazer a simplificação e depois somar os radicais. Se os radicais são iguais, você repete o radical e soma os coeficientes. Somou 2 mais 1, que deu 3. Aí chegou no resultado. Certo? No livro está bem parecido com o que eu fiz, mas ele não mostra a fatoração nem o cancelamento. Então, eu sugiro a vocês copiarem. Aqui eu tirar o print. Para depois vocês refazerem, tá? Porque na próxima aula eu vou fazer os 3 exemplos, que são bem trabalhosos também. Tá certo. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ó, por enquanto, não dá para fazer a atividade da página 31, porque eu tenho que fazer mais exemplos ainda, tá certo, gente? Então, já que não, eu vou fazer igual que eu fiz com o oitavo. Já que não dá para vocês ainda fazer essa atividade sobre o assunto de adição e subtração, a tarefa de casa vai ser o seguinte: refazer esses 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu fiz, que é bem facilzinho, refazer esse outro exemplo para você fixar e lembrar, assim, da regra e da explicação. Aí, depois disso, se for necessário, você volta um pouquinho para o assunto lá de decomposição em fatores primos, se for necessário. Então, a tarefa de casa é só refazer os exemplos da aula. Raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2, né? Isso, né? Esse segundo exemplo foi raiz de 8 mais raiz de 2, que deu 3 raiz de 2, né? Mas antes disso teve todos esse desenvolvimento, né? Juntando com a fatoração que está separada. Então, pode escrever, tirar o print. Aí a tarefa de casa não tem no livro hoje, é apenas refazer os 2 exemplos da aula. O primeiro exemplo foi fácil, lembra que foi raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, que dá 2 raiz de 2. Aí é fácil. Então, vocês vão refazer para poder ir se acostumando, porque na próxima aula eu faço mais 3 exemplos, viu, gente? Que é os exemplos que tem aqui, porque não dá ainda para fazer atividade de casa. Tá certo assim? Tá bom. É bem mais trabalhoso, viu, gente? Infelizmente, os assuntos, a maioria dos assuntos do nono, eles são trabalhosos em matemática, mas não são coisas que você não consegue fazer, vocês conseguem. Certo? Agora, para isso, vocês precisam refazer os exemplos ou as atividades. Não a de hoje, né? Hoje não tem atividade de casa. A atividade de casa, como eu disse, é refazer os exemplos, tá bom assim? Pronto, eu acho que Tá já está bom. quase terminando a aula. Mas foi bom você perguntar. Oh, peraí. Foi bom você perguntar, Yasmin, porque aí eu já né? Recapitulei como é que se diz? Recapitulei o que vimos anteriormente, né? Que aí vai sempre lembrando. Aí, se for necessário, gente, vocês voltam lá para a página de decomposição. Deixa eu só dizer qual é a página. Deixa eu olhar aqui qual é a página. Peraí.
Oi, gente, voltei, viu? Terminou, Marconilda. Viu, gente? Só deu um... Assim, não caiu a internet. Foi dessa vez que foi o celular. Estava descarregando, eu fui pegar a tomada ali. O carregador, que diga. Certo? Estão me escutando? Tô. Certo. Aí deu para copiar, deu para tirar o print. Deu. Deu, não foi? Deu. Pronto. Aí por hoje a gente. Pronto. Então por hoje a gente termina por aqui. Faz com o colega aqui. Sim. Ah, sim, Marconi. Terminou. Um abraço para vocês, tá certo, gente? Lumena. Tá certo, Certo. professora. Tchau. Tá, bom fim de semana. Obrigada, para a senhora também. Tá, obrigada. Feliz Dia das Mães para todas as mães de vocês. Tá certo, obrigada. A senhora não é mãe, não, né?